Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Começando mais um Plantão do Evangelho no Lar, aqui no ar para você, querida e querido telespectador, rádio ouvinte e internauta. Chegamos aqui à sexta-feira, né? Mais um final de semana. Puxa vida, sextou, a gente fala, né? Mas, na verdade, estamos aí em quarentena, né? Estamos aí, às vezes tem dia que parece que a gente não sabe se é segunda, terça, quarta, quinta, mas o importante é que a gente está conectado, e essa conexão a gente já começa com gratidão, agradecendo ao MN Marcos Magrini, né, na técnica da rádio e na técnica da TV, o nosso Jefferson Silva, e nos bastidores aí, o nosso Júlio Senna, e Margarete lá nos telefones, para você participar aqui conosco, mandando seu recadinho por telefone e também por WhatsApp. Quem está conosco lá longe no Oriente, né? Aí é Oriente, né, Débora? Boa tarde, é bom dia, é boa noite aí. Aqui é boa noite já, Nando. Bom dia para vocês. 6 horas da tarde para mim, iniciando a noitinha aqui, e eu estou falando das Filipinas, bem longe, 11 horas à frente do Brasil. Poxa, então você está com 11 horas aí no nosso dia aqui, já saiu sol, já baixou o sol, Já tudo, já estamos adentrando a noite. Daqui a pouco, não é? Você já vai dormir. Então, para você que está aí acompanhando esses plantões, né? E a gente tem em vários horários, acompanha, né? O Evangelho no Lar é muito importante para espiritualizar, para trazer boas energias, para trazer aí luz para o nosso lar e para os lugares onde estamos e principalmente para o nosso coração. Então, para você acompanhar aqui conosco, você pode buscar aí seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, quem escolheu o tema foi a Débora, né? Um tema maravilhoso, bacana, que é capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então, capítulo 9, não é? Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E nós vamos ao item 7. O item 7 é a paciência. A ciência da paz, né, Débora? Precisamos, né? Principalmente nesse momento, talvez o que mais precisamos, né? Fé e paciência, porque não se sabe até onde vai tudo isso, né? Mas é um teste de paciência para a gente também. É uma virtude importante para o crescimento nosso, né? Moral, espiritual. Então, vamos ler aqui das instruções dos espíritos, a paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. O primeiro parágrafo diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Nossa, hein, Débora? A dor como companheira, né? E como é difícil a gente receber a dor com esse acolhimento, né? Com esse sentimento bom. É muito difícil, é um desafio. Mas com toda certeza a dor é uma porta, né? Para a gente evoluir, para todos nós podermos evoluir enquanto espíritos, enquanto pessoas. E a dor é um despertador, né? Eu gosto muito daquele texto do André Luiz, que ele diz que, né, quando uma porta se fecha, a outra se abre, e a dor é um despertador para você, que estava aí distraído com outras coisas, lembrar do que você veio fazer aqui, que é aprender a amar o outro, que é aprender é a reforma íntima, né? Então, eu vejo, assim, a dor como uma bênção. Depois que ela passa, a gente enxerga, né? Todas as bênçãos que ela trouxe. Porque na hora, né, Nando?
Não é como às fácil. vezes é difícil, né? Até essa palavra que você colocou é despertador, quer dizer, desperta a dor. Uhum. Quando realmente a dor ela vem como um alerta, muitas vezes para nós, como um freio, né? Porque às vezes a gente vai que vai, né? Vai atropelando tudo que vai acontecendo pela vida. De repente, existe uma freada. O que nós estamos passando agora é algo que era inesperado, né? Como que a gente imaginava que cidades como Londres, Nova York, Roma e tantas outras capitais enormes, Tóquio, que agora está parando tudo, né? E assim, de repente, um freio, tudo se esvazia, tudo se fecha, tudo para, e aí todo mundo se assusta, né? Então a dor, muitas vezes ela vem dessa forma, né? Para nos alertar, criar um alerta. Quando ela chega, e a gente fica esperto, aí começa um trabalho então de como lidar com essa dor, como que essa dor ela vai fazer em nós assim uma mudança, uma transformação. E se a gente seguir aqui o que o Espírito Amigo está dizendo, né? Se a gente tem a questão da suportação, tem a questão de como estar recebendo essa dor e como estar lidando com ela. Se a gente está lidando com paciência ou não, né? Uhum, exatamente. E a dor, ela tem, por si só, né, a energia do caos, da dor, da tragédia, ela traz consigo uma energia de renovação, de renascimento. Então, nos meus olhos, eu enxergo a dor, essa bênção que é a dor, quando a gente consegue enxergar através da dor, além da dor, né? O que ela traz consigo, esse convite de renovação, de despertar. Então, essa é a bênção que está escondidinha aí atrás dessa dor, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver na hora que a gente está lá no olho do furacão, né? Naquela loucurada. Mas que depois que a poeira vai baixando, a gente consegue perceber, né, que muita coisa que antes fazia importância na nossa vida perde. Você já percebeu que a dor sempre traz isso, Nando? Quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, o supérfluo vai embora. A gente não tem mais paciência, a gente não tem mais condição de ficar lidando com o que era supérfluo e fica só o que realmente importa. Então, é como se a dor fosse também uma purificação, uma limpeza de tudo que tem aí dentro que a gente está gastando energia com coisa que daqui a pouco nem é tão importante assim. Então, ela faz essa peneira, né? Eu vejo dessa forma. A dor como uma purificadora. Sim, ela, queira ou não queira, ela acende um alerta, né, para nós também, né? E a dor, depois que ela passa, aí que a gente avalia, né? Parece que realmente a gente sai dela de uma forma muito diferente do que quando entrou. Porque aí nós vamos ficar analisando, falar, poxa, o quanto nós também somos vulneráveis, né? O quanto nós somos Uhum. frágeis, enquanto a gente está na corda bamba, enquanto a gente não pode deixar de ter a humildade, né, de que todos nós somos suscetíveis a ter dor, a passar por ela. Agora, o passar por ela que é o mais importante, né? A gente Uhum. tem a questão de reclamação, de reclamar, de ficar, né? Ai, isso, e o coitadismo, né? Também entra Uhum. nessa questão. Vitimização, né? Isso. Então a gente tem que fazer toda uma avaliação, né? Porque a dor ela é contundente, dor é dor, né? A gente não tem como. E dói, né? E a gente perde, às vezes, o sentido, assim. Até a gente, às vezes, na hora da dor, do choque, a gente não consegue pensar muito. Mas feliz daquele que consegue enxergar além da dor, né? Que a gente Né? possa ver, ter isso, né? Essa paciência de entender que a dor vem e que ela quer nos ensinar algo e que
Depois disso, sairemos, como você disse, Nando, sairemos de uma forma diferente, né? Estamos passando por um processo de renovação, de reforma íntima, de tudo, né? Então, acho que a dor vem... Esse é o lado bênção da dor. Embora todos precisamos da dor para evoluir, né? Sabemos disso, que aqui, neste planeta que nos encontramos, a dor, ela é inerente a todos nós, né? Todos nós passaremos por isso, né? Num planeta de provas e expiações, né, Débora? A gente, vamos dizer que seja até natural aí que a gente vai passar por desafios, por dores, né? E uma coisa que a gente precisa também ter é gratidão no momento da dor, quando nós somos socorridos, né? Quando vem alguma coisa que nos alivia, né? Nós temos aí a anestesia como alguma coisa que foi criada para a gente não sentir dor numa cirurgia, numa intervenção, né? Que vem vem o anestesista e prepara a gente para uma cirurgia e a dor ali, no caso, ela vai ficar, né, do lado ali, esperando. Então, a gente precisa ser grato também quando passamos pelo crivo da dor. A gratidão, no momento em que a gente está sendo socorrido. Então, porque a gente passa, então, a ter mais paciência e esperar passar aquele momento, né? É passageiro, né? Como a gente está falando esses dias aí, todo mundo citando o Chico, né? Tudo passa, né? Naquela mensagem que o Chico colocou, e Meimei e outros espíritos, né? E a gente precisa passar por esse crivo, vamos dizer, aí da dor, né? O crivo também da paciência, né? Que é a ciência da paz. Aquele momento para a gente não perder a estribeira, né, Débora? Aí, o Chico fala assim, ó, coloca a água da paz na boca, né? Não, foi no filme Nosso Lar, né, que a gente teve essa cena, que está também no livro, né, em que o André Luiz está lá na maca do lado de outra pessoa que está enferma, e ele passava, né, ele já tinha já tinha sido orientado para quando qualquer coisa que ele fosse falar, que ele tomasse a água da paz e segurasse na boca, né? Então você segura lá, conta até 10, aí deixa passar. E aí ele orienta o enfermo que está do lado, ó, toma a água da paz aí, parar de falar. Então, às vezes, a gente precisa realmente estar se controlando, né? Porque senão, se a gente perde a paciência, né, Débora? Eu acredito que a dor fica pior, né? Eu acho que dói mais, né? Não é mesmo? Não, se a gente perde a paciência, eu acredito que a gente aumenta, né? A gente alimenta aquela dor, né? A gente acaba criando sofrimentos extra ao redor daquilo que já é uma dor, né? Então a gente aumenta, colocando o nosso pesar, colocando a nossa impaciência. Sim, é verdade. Aí o nosso espírito amigo aqui, ele diz assim, ó, sede pacientes, né? A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. E é verdade, né? Nesse entrechoque, no relacionamento com as pessoas, né? No comportamento nosso, é mais difícil a gente ter paciência do que, né, que é uma caridade, como o Espírito Amigo coloca, do que a gente ter alguma doação amoedada aí. Tem pessoas até que a gente brinca, fala assim, ó, chega a pessoa, o pedinte, ela já dá o dinheiro para se livrar daquela situação, né? Então, a paciência com as pessoas, né? Ter essa caridade de, muitas vezes, ouvir, e a gente não ouve, né? É uma coisa que foge, muitas vezes, da nossa
falta de paciência é ouvir o outro, né? Ou tem pessoa que não consegue, né? E às vezes nós não conseguimos. A gente está aí ouvindo, conversando, mas a gente está pensando em um monte de outras coisas. E esse só ouvir o outro com atenção plena já é um ato de caridade, né? Hum. Palavra, sem estar preocupado com o que eu vou falar quando chegar a minha vez, né? Só isso já é uma caridade que às vezes não temos paciência ou não temos consciência de fazer pelo outro. A gente está sempre muito mais preocupado em falar, em botar o nosso ponto de vista, né? Em vez de ouvir o outro. E isso que ele traz aqui é bastante interessante, porque a paciência como caridade. Pensa agora, né, dentro das casas, das famílias, o quanto a gente está tendo essa prova de paciência com os nossos familiares, com as pessoas que a gente diz que ama, né? Eu digo que a gente diz que ama porque a gente ama, né? Mas com todo esse amor, e às vezes a gente tem essa dificuldade de tolerar, de ser paciente com o jeito que eles são. É a nossa dificuldade em aceitar o outro como ele é. Se ele não anda na linha que a gente espera, a gente já perde a paciência. Não é fácil isso em casa? É esse momento, então, né, que o pessoal está distanciado aí da vida social e está recluso em casa, né? Tem até aqueles pais que têm crianças, né, que falam, o que que eu faço agora? Porque a criança não para, tem uma energia incrível. Então, o pai precisa brincar, precisa ter a questão lúdica, precisa ter paciência, porque a criança está ali, está fechada, às vezes, num apartamento, né, num ambiente pequeno. Aí você tem que ir. É um exercício, né? Tudo isso, né? Que a gente está passando por realmente um momento que estamos comprovando quanto a gente tem, qual o nível nosso de paciência nesse momento, né? Eu li esses dias uma passagem, alguém publicou alguma coisa na mídia social dizendo que as pessoas, os que mais ganharam com toda essa quarentena são as crianças, né? Que têm a atenção, o carinho, a presença dos pais em casa todos os dias. Olha que legal, né? Ver por esse ângulo, por essa perspectiva. Eles Verdade, vão né? lembrar disso, né? Quando pensar em quarentena, essas crianças, eles vão lembrar desse momento. Ah, eu fiquei em casa com o pai e a mãe, né? Elas perguntam para os pais, às vezes, né? Os pais trabalham, tudo. Ah, você, como que é? Você participa das tarefas, das atividades do seu filho na escola? Olha, dificilmente. Agora, até a aula está sendo orientada pelos pais, né? Porque tem muitos que estão fazendo online, estão recebendo, né, online. É E verdade. aí o pai tem que ali participando daquele momento do filho. Então, é alguma coisa que estava faltando também porque a gente sempre vai alegar que não tem tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, agora tem tempo. E quase que obrigou a estar, né, junto com o filho e usar dessa paciência né, com referência a tudo isso, né? Então, Uhum. é um aprendizado muito grande, né, Débora? Com certeza, incrível. Ser paciente em casa. É bom para a gente refletir, né? Aí dentro da sua casa, o quanto você está sendo paciente, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, o quanto você está sempre perdendo a paciência e, né? Quando dá essa impaciência, que é natural de todos nós, né? Não é porque a gente lê o Evangelho que a gente já não tem mais impaciência, né? Tem, e essas são as provas que a gente enfrenta diariamente. Então, de a gente fazer isso aí que o Chico fazia, né? Tomar uma aguinha da paz, refletir por que eu estou tão impaciente, de onde está vindo isso, que eu estou projetando no outro, né? O que tem dentro de mim que eu estou botando aí, causando aqui na minha casa. Então, essa reflexão é o que faz a gente se transformar e melhorar nossas atitudes diárias, né? Aí, né, o pai fala, nossa, mas eu preciso ter muita paciência, a mãe, né, os pais.
com o meu filho. Agora vai, professor, multiplica isso por 40 na sala de aula. Não é fácil, não. Aí ele continua dizendo aqui, olha, no entanto, há uma bem mais Caridade. difícil, uma caridade bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Ai, Nossa, ai, ai. aí o negócio pega, né? Aí pega porque Deus é sábio, né? Ele nos deu a reencarnação, né, para que a gente aproximasse o inimigo, né? E que viesse fazer parte até da nossa família, né? E é uma maneira de aproximar o esquecimento do passado, e essa aproximação vai fazer com que haja um aprendizado e uma aproximação de dois espíritos que provavelmente em vidas passadas foram inimigos, né? E aí perdoar, ele fala assim, aqueles que Deus colocou no nosso caminho, né? Para que e que estão nos testando a todo momento, né? Nos alfinetando. A gente precisa ter uma ampla paciência, né? Nada fácil, né, Nando? Até quando ele diz assim que essa é uma caridade bem mais difícil e bem mais louvável, porque pelo grau de dificuldade que é, né? A gente imagina, nesse caso que você coloca, né, que quando a gente teve desavenças em outras vidas, temos a chance de estar com essas pessoas, conviver dentro da família, isso já tem o benefício do esquecimento. Agora, na vida, né, dentro de casa, quando tem as desavenças e a gente fica com aquele rancor, com aquela coisa, ou com um amigo, ou com um colega de trabalho, né? Como tem essas desavenças, né? E a gente não consegue perdoar. A gente tem a tendência a sempre, né, ser a vítima. Me fizeram mal, né? E a gente não pensa peraí, mas por que isso veio até mim? Como eu sempre digo, mudar a pergunta, né? Não por que isso está acontecendo comigo, mas o que isto quer me ensinar? O que isso está me mostrando? Para quê? O que está acontecendo? E Débora, pelo menos a gente tem um consolo, né? Que a doutrina espírita explica a reencarnação, pelo menos explica. E se essa situação é tão difícil para nós, existe alguma coisa anterior, né? Claro que cada um na sua posição, no seu nível, né, na questão de educação, né? Porque não é tudo também que a reencarnação explica. Por mais também que ela venha explicar, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ter paciência e aquele que está conosco também precisa ter paciência para conosco. Então a gente precisa utilizar, que é uma coisa recíproca, né? Então a caridade aí, ela chega num nível mesmo, a paciência aqui como você colocou, chega num nível de prova mesmo, né? E não é fácil, mas tudo tem uma razão aí que a gente precisa avaliar, né? Para não perder. Às vezes existe, poxa, um planejamento imenso anterior para a gente reencarnar, né? Para poder estar naquele âmbito ali, com aquelas pessoas, com aquela família, com aquela determinada pessoa, e a gente, por falta de paciência, a gente detona, né? Uma coisa que foi planejada há muitos anos, às vezes, num minuto a gente perde, né, isso. É complicado, né? E quem de nós a gente já não teve um momento assim que a gente perdeu a paciência e não acendeu o fósforo, né? Pss, aí quase explodiu tudo. Perdeu né? É muito difícil manter a paciência em determinadas circunstâncias, principalmente quando a gente enxerga o outro como um inimigo, como alguém que nos afeta, como alguém que impacta negativamente na nossa vida, né?
Eu gosto de pensar que os inimigos são mensageiros, né? Os inimigos, assim, essas pessoas que a gente tem dificuldade, eles estão querendo te dizer algo, né? Então, se a gente puder enxergar além da desavença, né, eles estão te trazendo uma mensagem. Cabe você ter a paciência e a clareza de conseguir, né, absorver essa mensagem que eles estão te passando para o seu próprio crescimento, ou de você simplesmente se enxergar como uma vítima do destino, né, e não querer se abrir para nenhum tipo de aprendizado. É bem difícil no momento que a gente é machucado, claro que é. Mas também tem aquela história, né, Nando? O agressor sempre é agredido primeiro, ninguém machuca se não está machucado. Então, é sempre também olhar além. Por que a pessoa está fazendo isso? De onde vem isso? Né? A partir do quê? O que está gerando aquele comportamento? E por que eu estou passando por isso? Né? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que aprender? Então, acho que é bastante reflexão quando acontece algo, essas dificuldades na nossa vida, né? E o perdão é sublime, né? Quantos de nós realmente conseguem perdoar? Tem aquele que diz assim, né? Ah, eu perdoei, mas não quero mais ver nunca mais, né? Não é perdão, né? É. E nessa ocasião, a gente tem esse contato com o inimigo, vamos colocar assim, né, inimigo. Às vezes alguma desavença, às vezes a gente era muito amigo no passado, e aí, sabe que quando um amigo fere a gente, dói mais, né? Parece que dói mais. Então aí aconteceu isso no passado, aí houve esse afastamento, distanciamento, um espírito foi para um lado, um espírito foi para o outro. Mas quando nós estamos nessa situação aí, a gente precisa pensar que existe como um professor que está ali corrigindo e que fala para nós realmente o que a gente precisa aprender. Porque o amigo, às vezes, é como você falou, o amigo, né, ele dá um jeitinho de não te dizer algumas coisas, mas o inimigo não, ele fala o que realmente. Então é bom que a gente ouça, porque alguma coisa ele está dizendo de verdade, né? A gente precisa corrigir, né? Às vezes o amigo, aquele que gosta da gente, fala, deixa pra lá, daqui a pouco ele. Né? Mas o inimigo não, ele fala assim, você está fazendo isso, hein? Você. Para quê? Para que haja uma correção. A gente observa isso e analisa e fala, não é que ele tem razão mesmo. Às vezes acontece isso, né, Débora? É essa mensagem que a gente precisa ouvir do nosso inimigo, entre aspas, né? Porque quem te diz as verdades é muito mais amigo, vamos dizer assim, né? É um amigo disfarçado aí de inimigo, né? É um mensageiro que vem te alfinetar para te dizer as verdades e ele, como você diz, ele não tem nenhum problema de te dizer na cara o que ele não gosta em você, né? E feliz daquele que consegue ouvir essa mensagem, que consegue se ver ali e trazer isso para uma análise, né? É verdade, porque a ocasião faz aí o aprendizado, né? E aí o espírito amigo aqui, existia um personagem, eu não lembro quem é, acho que era do Jô Soares, que fala assim, muito amigo, muito amigo. Quando, né, porque a pessoa chega e fala muitas coisas para nós, ele falava, muito amigo. Aí ele, aí ele fala assim, olha aqui, o espírito amigo aqui, ó. Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. E é verdade, né? Aquilo que a gente estava falando, às vezes, a gente está aí com dor, está com dificuldade, com desafios, está enfermo, alguma coisa, né? Nesse sentido, nos chega, muitas vezes, ajuda, né? Uma mão é estendida, então
a paciência é a ciência da paz que a gente precisa ter e da esperança que a gente precisa ter, não da esperança de esperar, mas a esperança de esperançar, de ter paciência e buscar, né, a ocasião que a gente vai aliviar a nossa dor. E às vezes chegam mãos que nos ajudam, que nos consolam, que nem ele fala que, né, que chegam para nos salvar, nos socorrer. Para amenizar aquela dor, né? Como você disse antes, para a gente ser grato quando a nossa dor, seja ela dor moral, dor física, dor emocional, quando ela é amenizada, né? Às vezes a gente esquece de agradecer, a gente acha que é uma obrigação, né? Sentir minha dor amenizada, é isso mesmo. Mas o agradecer, né? Porque vem sempre as consolações e as compensações. Às vezes, se a gente realmente aceita, acolhe uma dor com resignação, com paciência, sem rebeldia, né? Sem vitimismo, a gente fica ali sabendo que isso, mesmo que eu não enxergue agora, nesse momento dessa dor, mesmo que eu não esteja capaz de enxergar, que eu possa, né, ter a oportunidade de enxergar o porquê que isso tudo está acontecendo comigo e o que eu preciso aprender. E se a gente se mantém nesse pensamento, nesse entendimento, com certeza haverão compensações, né? Bênçãos virão, né? Eu tenho certeza que a espiritualidade, amiga, se for permitido, irá nos ajudar a ter uma compensação, a ter uma consolação em relação a tudo que estamos passando, né? Olha, o que a natureza nos dá de exemplo. Chegamos no outono. O outono, as folhas caem, as árvores ficam lá sem as folhinhas, as árvores, as flores sem as suas pétalas e seus ramos. Aí vem o inverno, aquele frio, a neve cobre tudo, gelo, muito, muito frio, tudo muito, né, assim, dá um vazio. Mas aí chega a primavera, chega o verão, chega a primavera, as flores voltam, as folhas voltam a nascer nas árvores. Isso que a gente precisa ter é essa questão do timing das coisas, né? A gente está agora numa situação em que exige de nós essa paciência, mas tenho certeza que isso é uma semeadura. Nós vamos sair desse aprendizado com não somente com a questão do vírus, mas a gente vai sair com a questão também de tudo que está acontecendo à nossa volta, com relação às questões políticas, financeiras, dos atritos e conflitos que essa pandemia está causando. Se a gente souber aproveitar esse aprendizado, se a gente tiver a paciência como esse espírito muito amigo coloca para nós, né? Eu tenho certeza que algo vai ser aproveitado. A gente pode sair dessa situação muito mais fortalecidos, não é, Débora? É que nem a história da borboleta, né, Nando? A Sim. larvinha entra no casulo e ela precisa lá de determinados dias para se transformar em borboleta, né? E se a gente fica ali tentando ajudar a borboleta a rasgar o casulo antes da hora, ela não sai borboleta, ela sai uma borboletinha que não consegue voar, né? Então a gente precisa dar tempo, porque tudo está na mais perfeita ordem, mesmo que seja difícil de a gente ter essa fé de vez em quando, mas a gente precisa se conectar com ele, né? Para a gente lembrar que tudo tem seu tempo. E se a gente está agora dentro do casulo, né? Se a larvinha entrou no casulo, eu vejo assim, estamos aí dentro do casulo, espera, né? Espera, não vamos abrir esse casulo antes da hora, vamos deixar a transformação acontecer e a hora certa vai ser lindo, a hora que a gente, né, tiver feito essa transformação. E é uma transformação individual, né? A gente fala enquanto humanidade, mas é cada um de nós colocar a mão na consciência e pensar o que em mim que pode ser melhor para este planeta em regeneração que está se transformando. O que em mim precisa ser também transformado?
nesse momento de que estou dentro do casulo, o que eu preciso transformar em mim? Qual que é o meu esforço, a minha parte nessa transformação, para que eu possa contribuir comigo para ser um ser melhor e com o todo, né? Veja que os exemplos da natureza estão sempre aí, né? Eu falei das estações, aí que você falou da borboleta, do casulo, né? A borboleta se transforma num ser tão bonito, colorido e voa, né? Antes rastejava. Então, isso vai com certeza acontecer conosco nessa passagem de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A gente está no processo já há algum tempo, né? Então a gente precisa também se transformar, esse olhar para si mesmo, olhar que é possível a gente sair do casulo e é possível a gente se transformar num lindo ser e poder voar, né? Então, mas precisa dessa reforma íntima, né? Precisa esse olhar. Precisa dessa transformação, né? E aí, então, ele continua dizendo aqui, então reconhecemos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Se a gente ficar olhando só... Imagina no casulo, ele ficar só olhando para o chão e não perceber que existe um espaço imenso acima em que ele pode voar, que ele, né, ali saindo o serzinho lá do casulo e ver essa possibilidade, né? E ele fala aqui, né, que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e é verdade. A gente aqui não assinala isso, a gente aqui não coloca lá na nossa listinha, né? Olha, recebi tantas bênçãos na vida, estou recebendo, e as dores, elas são assim, mais espaçadas, né? A gente aqui não tem olhos de ver, né? A gente conta decepções ao invés de contar bênçãos. Claro que tem um processo aí de regeneração e muitas pessoas já estão andando nesse caminho de olhar para as coisas boas. Isso é muito bom, né? E quando ele fala que quando olhamos para o alto, né, o fardo é menos pesado, eu entendo isso muito como a fé, né? Quando a gente está segurando na mão de Deus, quando a gente está com a nossa fé fortalecida, o fardo é muito menos pesado, por mais que seja o mesmo, né? A gente sempre tem o caminho de escolher passar por uma dificuldade se afastando de Deus ou se aproximando dele. E aí fica muito mais fácil quando a gente está segurando na mão dele. Então. E aí ele conclui aqui, ó, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendo o vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. É verdade. Uma vez eu conversando com o presidente do meu centro, falando assim, mas por que acontece tanta desavença às vezes? Tem um grupinho aqui que discute com o outro, e isso e aquilo e tal. Poxa, mas não são espíritas? Aí ele foi no meu ouvido e falou assim, mas ainda não são cristãos. Ainda não somos, né, cristãos, né? Muito bem, então vamos agora para o momento da prece, momento de oração. Aí depois a nossa Débora também coloca as considerações finais. Vamos pedir lá para o Jefferson Silva e para o Marco Magrini para colocar para nós a vinhetinha, a música, deste momento de prece no Evangelho no lar. Que nós possamos nesse instante, fazendo já uma reflexão sobre o que o Espírito amigo trouxe para nós aqui, do quanto nós precisamos mesmo, como ele coloca, mudar a nossa questão
de ter resignação, de ter simplesmente a paciência, de olharmos naquele espelho interior nosso que reflete as situações das quais vivemos, do nosso comportamento. Então, realmente um exame de consciência que fazemos para ver o quanto cada um de nós está realmente passando por esse crivo da paciência. Muitas vezes o silêncio possa ser o melhor remédio e a gente possa se calar diante de tudo que muitas vezes está acontecendo à nossa volta, do que nos chega, das notícias que sabemos, que vamos, dos avisos, das recomendações e de tudo que nos cerca. Então pedimos aí a espiritualidade maior que nos possa inspirar para que possamos ter forças, resistência diante da impaciência que muitas vezes nos acomete. Queremos aproveitar esse instante para também compartilhar nas vibrações irmãos nossos que nos pediram oração. Flávio Roberto Simões Viana, do Rio de Janeiro. Vilma Zila Santana Máximo, que está no Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo. Magali Cristina de Carvalho. Sérgio Antônio de Toledo, de Sorocaba, São Paulo. Alfredo Pereira da Silva, de São Paulo. Carlos Terson de Moraes e Graça de Moraes, do Mato Grosso. Cernites Lucindo de Avil, de Porciúncula, Rio de Janeiro. E a todos aqueles que nós não pudemos dizer os seus nomes aqui, pessoas ligadas a cada um de nós, vamos emoldurar essa pessoa em muita luz, em muita paz, e que nós possamos usar essa ciência da paz, a paciência, para o nosso comportamento diário. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz nos envolva, nos proteja e nos ilumine neste dia, nesses dias e nesses anos de vida que temos pela frente. Agradecemos nessa Tua bênção e ser conosco, não tão somente agora nessa hora, mas por todo sempre. E assim seja. Muito bem, então, querida Débora. Então, nós precisamos de paciência, Débora? Parece que sim, né? Parece que é uma das coisas que a gente precisa aprender nesse momento, nesse teste de paciência, especialmente estando aí em casa com os familiares, que a gente possa exercitar a nossa paciência. E se for difícil, silenciar, né? Silenciando, a gente se conhece mais e pode desenvolver essa paciência. Obrigada, Nando. Um beijo no coração de todos e até o próximo encontro aqui. Aí, a gente ainda tem 2 minutinhos aí, mas a gente pode dizer o seguinte, olha, aproveitar para dizer, se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se torne sócio, colabore, principalmente nesse momento a gente pede que você possa ajudar para expandir essa mensagem, né, Débora, que a gente hoje está colocando aqui no ar, para outras pessoas. Então, compartilha, né, a rádio, a TV, com os seus seguidores na internet. Agora, ajude também o Clube Amigos da Boa Nova, para a manutenção dessa mensagem, né? A Débora está lá nas Filipinas, né? Tem outras pessoas que têm outras partes do mundo e que essa mensagem chega. É uma caridade também à distância, que a gente pode proporcionar ao outro, né, Débora? Muito, muito verdade. Estamos aí todos unidos e que possamos juntos manter essa mensagem no ar, né? Principalmente nesse momento que ela é tão necessária e que ela se faz companheira de tantas pessoas que precisam de uma palavra amiga para se manter forte neste momento, né? É verdade. Então, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Entra no site, lá tem todas as informações, telefone de contato, chat, tem o WhatsApp também do clube. Então, www.amigosdaboanova.com.br. Aí você entra lá e veja como que você pode colaborar de qualquer parte do planeta, né? A Débora, por exemplo, está lá nas Filipinas, de lá ela ajuda. Então você também pode ajudar. Obrigado, então,
Débora, ótimo final de semana aí para você. Tudo de bom, viu? Obrigada e ótimo final de semana aí também. Agradecer então a todos. Guarda aí nos bastidores, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Tchau, tchau! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.